Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Dynamics 365. Falaremos hoje sobre Power Automate, a nossa parte 2, né? Na nossa aula 1, a gente já falou sobre como fazer um Power Automate, para que serve, como que funciona. Você ainda está com dúvida, volta ali na aula, na parte 1. E se você não está acompanhando esse curso desde o início, refaça. Estamos na 13ª aula, eu acredito, agora. E hoje a gente vai continuar o nosso assunto, o nosso tópico sobre Power Automate, né? Então, galera, o que a gente tinha feito aqui na nossa última aula, né? A gente criou uma trigger, né, para o Power Automate, de quando o nível do aluno ele for igual a graduado, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma atualização dentro desse aluno, que foi o que disparou essa funcionalidade, né, para o ano de formatura 2025. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma coisa muito um pouco mais avançada, né? Para a gente entender mais a fundo para que serve. Deixa eu me aproximar aqui. Não consegui. Deixa assim. Para que serve essas coisas tudo, né, galera? Porque a gente vai, na nossa carreira de programador como Dynamics, a gente vai utilizar isso aqui muito, 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 tá? Então, tipo assim, são coisas o que eu tô passando aqui para vocês são coisas que a gente vai usar no dia a dia. Se você for um programador, você vai usar basicamente todas as aulas desse YouTube gratuito aqui para ter como guia, porque eu tenho mais de 10 anos de experiência e desses 10 anos, 8 deles são com Dynamics, praticamente. Então, acreditem em mim, eu sei o que vocês vão usar no dia a dia de vocês, e isso aqui é uma coisa que vocês vão utilizar muito, principalmente o conteúdo que a gente vai passar nessa aula aqui. O que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai criar, vamos, além de colocar o ano de formatura aqui para o cara, a gente vai atribuir uma matrícula para esse cara. E qual que é a diferença? Não é só botar uma matrícula ali? Não. Não é só botar uma matrícula aqui, porque a matrícula, lembrem que é um campo de lookup lá no nosso front-end, né? Então, quando é um campo de lookup, exige um certo nível de complexidade, porque quando a gente tem um lookup, a gente tem 3 propriedades padrão, né? Que é a entity name, ou seja, o nome da tabela, que no caso é QCP matrícula, acho que é. A gente tem o name da matrícula, então o nome, no caso, vai ser qual que é o nome que está no registro daquela matrícula, então seria 1, 2, 3, digamos, e o GUID, né, o ID daquele registro. Então vai ser aquele cara que é com, né, com esse nome aqui. Essas três propriedades, elas formam um lookup. Então, como que a gente atribui lookups dentro do Power Automate, né? Essa é a pergunta. Eu não consigo simplesmente aqui, ó, vir em matrícula e adicionar que eu quero a matrícula como 1, 2, 3 para esse aluno. Se eu for testar aqui, deixa eu botar aqui com um teste com uma trigger antiga, né? Eu vou mostrar para vocês que ele vai me retornar um erro falando simplesmente que eu não posso atribuir diretamente matrículas como se fossem números aleatórios, né? Como se fossem números, né? Ó, a URL que foi passada, ela não é reconhecida como uma URL, ou seja, ele está pedindo um dado de API aqui, um OData, tá? Quando a gente está falando de OData, a gente está falando de API, então ele quer dizer que, cara, a gente precisa passar um endereço para ele se achar aqui dentro, tá? Dentro da matrícula. E qual que é o exercício prático de hoje, né? A gente vai atribuir uma matrícula ao aluno e, e caso essa matrícula não exista, a gente vai criar um registro de matrícula e vamos atribuir a matrícula criada ao aluno, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos primeiro lá no nosso front-end de novo. Eu vou clicar aqui, vou vir em Advanced Settings.
Galera, se você tá aqui, mano, deixa o seu like e se inscreve aí no canal, tá? Me ajuda aí a continuar fazendo esse tipo de vídeo aí, porque, é, sei lá, velho, me ajuda aí também, né? Quando eu clico aqui em Advanced Settings, ele vai me direcionar para uma página externa. Eu posso tirar isso aqui e colocar direto a URL aqui, ou também posso ir pela Solution, né? Na Solution e clicar no aplicativo. Então aqui a gente tem os nossos alunos, né, que a gente já criou nas aulas anteriores. E o que eu vou fazer? Eu vou atribuir sempre uma matrícula quando o nível do aluno for graduado, tá? Como que eu vou atribuir a matrícula dele? Eu vou atribuir sempre a matrícula pelo... Vamos criar um jeito aqui, uma forma nossa de atribuir a matrícula, tá? Como o cara foi graduado, vamos dizer que em 2025, 2, tá? Porque normalmente na faculdade a gente divide em semestres, né? Então são 2 semestres. E o graduado dele, vamos em vez de criar uma matrícula, vamos criar um... Não, mas aqui a gente já tem um ano de formatura. Então vamos deixar a matrícula, tá? Vamos supor que a matrícula vai ser o ano de formatura mais o semestre que ele está. Então, nesse caso, o Gabriel aqui, ele vai estar no 2025 2. Esse vai ser o nome da matrícula, tá? E o que a gente... Quando esse cara for selecionado para graduado, a matrícula ele vai tentar encontrar o 2025/2 aqui dentro, tá? Se ele não encontrar, ele tem que criar um registro com esse 2025/2 e atribuir aqui dentro, tá? Como que a gente vai fazer isso, galera? Primeiro vamos remover essa coisa aqui que a gente tinha criado e tá muito grande, não, tá bom. Como que a gente vai... Primeiro a gente precisa pegar esse 2025, certo? Que é o ano de formatura do cara. Então como que a gente vai fazer isso? Vamos atribuir uma variável, tá? Uma variável para armazenar esse registro de 2025 que a gente vai buscar aí dentro, né? Daqui no caso é variable em inglês, né? E aí a gente vai criar aqui initialize variable e aqui vai ser o quê? O nome do ano de formatura. Ele vai ser uma string, né? E aqui basicamente a gente vai pegar aqui o ano de formatura que veio desse quando a row é added or modified or deleted. Então quando disparar esse flow, ele vai buscar direto o campo do ano de formatura, tá? Esse aqui é nosso gatilho, lembrando, e aqui nesse gatilho ele traz todas as informações de quando um registro é alterado, tá bom? Beleza, temos o ano de formatura armazenado. Aí ele vai ficar nessa variável aqui, galera. Então a gente pode modificar ele quando a gente quiser, quando a gente quiser buscar essa informação. Por isso que é muito importante sempre ter ter uma variável armazenando a informação, tá? Porque a gente sempre vai conseguir ter isso em vários lugares do código. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já pegou o ano de formatura, e a segunda coisa que a gente precisa entender é, ó, vocês concordam comigo que a gente falou em 2 semestres, né? 2 semestres. Então, se vocês concordam comigo que se o mês atual é maior que dia 1º de junho, obrigado, o semestre igual a 2, se não 1, certo? Porque se o mês atual for junho, a partir do dia 1º de junho, a gente já está no segundo semestre do ano, certo? Então, o que a gente vai fazer? O ano de formatura ele vai ser traço 2 quando o mês atual for maior que 1/6, se o dia for 1/6. Como que a gente vai fazer isso? Agora vamos lá. Primeira coisa, galera, a gente vai precisar pegar o dia atual.
Qual que é o dia atual? Então, se a gente vir aqui e digitar um cara chamado compose, a gente vai ver que tem um cara aqui de operações de dados chamado compose. Ele é muito útil para manipulação de dados, né? Então, tipo, eu quero fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu vou usar o compose porque eu consigo ver melhor as informações. Eu não preciso setar um cara como string, por exemplo. Então, tem uma série de coisas muito úteis em você usar o compose. E lembrando, galera, sempre façam esse exercício junto comigo e tentem entender realmente. Se você não entendeu, comenta aqui, vai lá no ChatGPT, pergunta para ele, tipo, faz várias coisas, cara. Não fique assim com dúvidas, tá? Então, o Compose ele vai ser o ano de formatura, né? E a gente vai pegar o dia. Então, se eu vim aqui em Expressions, eu vou colocar Day. A gente vai ver, ó, tem várias opções, ó. Dia do mês, dia da semana, dia do ano. É esse aqui que a gente vai querer, certo? Então, eu vou colocar aqui dia do ano e vou dar OK. Vamos ver o que, que ele vai trazer. Para a gente testar, a gente vem aqui na aba no lado direito, teste e save e teste aqui, ó. Enquanto ele salva e testa, eu já volto. Ó, galera, ele retornou aqui que o days of year expects a single parameter that is a timestamp. Ou seja, a gente precisa passar um parâmetro para esse cara aqui. Então a gente vai passar o TC now, né? O TC now é como se fosse o momento de agora, tá? E aí vamos lá dar um save teste, vamos ver de novo. Esse é o jeito de debugar, cara. Você vai debugar isso aqui, entendeu? Porque você não tem como botar código aqui, não tem como botar debugger, que nem a gente faz no JavaScript, né? Mas você tem um jeito sempre de conseguir ó, 279, o que que isso quer dizer, o 279? Ele pegou o dia dos 365 dias. Então a gente está no dia 279 hoje, no dia 6 do 10 de 365. Ele pegou basicamente o dia do ano. Então vocês concordam comigo com o seguinte, ó, galera? Em vez de eu pegar o mês, eu posso até pegar o mês, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar o mês aqui. Se existe alguma é, monta. Dia do mês, dia da semana, monta. Não tem dia do mês, start of month. Não. Então o que a gente vai fazer, ó? Em vez de eu colocar aquela esse semestre aqui, dia 1 do, eu vou dividir o 365 por 2, né? Então, se eu tiver a partir do dia 183, já é o segundo semestre, certo? Então, eu vou colocar aqui if, se essa expressão aqui, se o dia que ele vai me retornar for maior que quanto? 183, maior ou igual, no caso, né? A 183, logo, ó, daí vocês vão ver aqui que ele diz value, se for true, deixa eu tirar aqui minha cara. Se for true, o que que a gente vai fazer? Vai retornar 2. Se for false, vai retornar 1, tá? Vamos ver se vai dar. A expressão é inválida porque está faltando um parênteses? Não. Deixa eu botar aqui num notepad aqui para a gente ver melhor isso aqui. If day of year UTC now for maior ou igual a 183. Eu gosto sempre de colocar, galera, no Visual Studio Code, porque daí ele fica, ele fecha os parênteses aqui, ó, fica melhor de entender. Teoricamente, isso aqui tá certo. UTC now, day of year, maior ou igual a. Aqui a gente não usa maior ou igual, galera. A gente usa GT, tá? Nesse caso. Porque não, ele não aceita operação tipo de
de maior ou igual, tá ligado? Então no Power Automate a gente tem alguns detalhes que a gente tem que entender. Deixa eu ver. Não, galera, ó, o jeito certo de a gente utilizar isso aqui é porque ele não vai conseguir pegar direto um número nesse caso. Então a gente tem que usar a função greater aqui, ó. Se for greater, maior que o TC now, maior que 183, que é o dia, ele vai retornar 2, senão ele vai retornar 1. Aí ele vai dar certinho aqui. Depois que a gente fez isso, deixa eu voltar aqui, botar para cá. Vamos testar e ver como que ele retornou esse nosso cara aqui. Basicamente, o que está nesse compose, ele vai ser o cara que vai que vai ser o nome da matrícula, tá? Então ele vai ser 2025-2 nesse caso aqui. Ó, 2026-2 ele retornou. A gente não está em 2026, mas o ano de formatura que está dentro daquele cara que disparou esse fluxo aqui é o 2026. Como que a gente pode ver esse aluno? Ó, a gente pode pegar esse ID aqui, colar aqui no final e a gente vai ver que o ano de formatura está 2025. Não é possível. QCP ano de formatura. Ué, ele redirecionou aqui? Redirecionou. Ah, entendi, galera. Tá, entendi. É que no momento que a gente fez. Quando a gente reutiliza uma trigger, ela vai sempre pegar as informações que já foram. Que foram as informações originais que disparou essa trigger, tá? Que disparou esse Power Automate. Por isso que nesse momento aqui, o ano de formatura estava 2026. Agora vocês vão ver que se eu disparar isso aqui de novo, ó, vou deixar em fundamental, e vou colocar como graduado e vou disparar esse Power Automate de novo. Então, se a gente vem aqui, dispara o Power Automate, vai estar disparando aqui, e agora ele vai pegar assim o 2025, porque é a trigger atual, galera. Essa é a trigger atual. Então, aqui... Oh, pegou ainda... Não, esse aqui é a outra versão ainda. Deixa ele terminar de rodar. Isso aqui ainda é teste, né? Teste succeeded. Eu quero rodar um de verdade, então eu vou vir aqui na minha trigger para entender qual é a trigger quando o nível do aluno for igual a 2. Nível do aluno for igual a 2. Nível do aluno graduado 2. A gente mudou aqui, mas ele não disparou o nosso flow. Agora sim, ó, agora ele disparou. Demorou um pouco, mas ele disparou. Agora ele tem que pegar o 2025 como ano principal, senão eu vou ficar louco na minha cabeça. Aqui, ó, 2025, beleza. Isso quer dizer que quando a gente reutiliza uma trigger, ele pega o valor original daquela trigger, tá? Então ele pegou aqui 2025.2, que é certo. Agora a gente já tem o nosso semestre que o cara vai estar, né, da matrícula. O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar pesquisar as matrículas que tem esse nome. Vou tentar encontrar uma matrícula já existente que tenha esse nome chamado ano da matrícula ali, que é esse número da matrícula aqui, que é o nosso internal name aqui chamado QCP número da matrícula, tá? Como eu vou fazer isso? Eu vou dar um list rows. Eu não posso fazer que nem eu fiz aqui em cima, aqui embaixo, na verdade, dar o update row direto, porque eu não tenho esse ID aqui. Eu não sei qual é a matrícula, qual é o ID da matrícula que eu preciso buscar buscar para buscar essa informação. Então eu preciso fazer uma busca geral, eu preciso dar um list row, eu preciso listar todas as informações dessa matrícula. Como que a gente vai fazer? A gente vai selecionar list rows aqui como o nosso step, né? Vamos selecionar matrículas, que é a nossa tabela. Ele vai perguntar, na select columns, a gente coloca qual a coluna que a gente quer buscar, né?
que vai ser o QCP, número da matrícula, e o ID, né? QCP, matrícula, ID. Porque eu quero buscar o número da matrícula, que é esse cara aqui, e buscar o ID para a gente colocar esse ID como o lookup principal lá no nosso aluno. Então, eu vou buscar aqui no Filter Rows, eu vou botar aqui numa QCP número matrícula, seja igual à nossa variável aqui, ó, o nosso compose. Então, quando o número da matrícula for igual ao nosso compose, lembrando que é uma string, então a gente coloca entre aspas simples, tá? Aí sim, vamos ver o que, que ele vai nos trazer. Nesse caso aqui, 2025/2, a gente não tem nenhum criado, né? Então, vamos salvar aqui, ele não vai nos retornar nada aqui, certo? Mas eu quero mostrar isso para vocês na prática. Vou testar aqui com a trigger recente que a gente fez. Beleza, disparamos aqui, a gente vai ver que o list rows, apesar de fazer quando a gente clica aqui no outputs, ó, ele fez uma busca, ó, me traga todas as matrículas que tenham o nome igual, o número no caso, né, esse campo igual a 2025-2. Quando a gente clica em outputs, a gente não vê nada aqui no value, ó, tá vazio. Isso aqui é uma API, uma busca de API do tipo GET, né, se a gente clicar aqui em formatação, a gente vê melhor aqui que está vazio. Bom, beleza, não temos, né, essa matrícula criada. Agora vamos criar aqui só para a gente ver como que ele traz essa informação. Salvamos aqui, vamos fazer o que agora? Fazer o teste novamente, tá? Vamos fazer o teste novamente aqui para a gente ver essa informação vindo, como que ela vem, tá? Agora, galera, depois que a gente rodou, ó, se a gente clica aqui em Outputs, clicamos em formatação, a gente vai ver que retornou uma matrícula aqui, ó. Retornou os dois campos que a gente pediu ali, QCP número matrícula e o ID. Legal, galera. É isso que a gente queria. Agora, vocês concordam comigo que a gente precisa validar essas informações, né? Aqui, se o mês atual é busca matrícula, né? Matrícula existe? Se sim, atribui ela no aluno. Se não, cria a matrícula primeiro. Como que a gente vai validar para fazer se uma matrícula existe ou não? Vocês lembram daquele value ali que eu mostrei para vocês? A gente tem um jeito de validar isso aqui. Deixa eu renomear isso aqui para buscar matrículas com nome do semestre e ano. Beleza? Então, vou adicionar aqui uma condição, um if, né? Isso aqui é um if. Ele vai fazer se uma coisa, faça isso, se não, faça aquilo, tá? A gente vai vir aqui, body, matrícula, a gente tem algumas informações, ó, lista de itens, lista de tabelas, next URL e outras coisas que não fazem sentido eu explicar aqui agora. Mas o value, a lista dos itens é muito importante para nós, porque ela é essa informação aqui, ó. O value é esse cara aqui, tá? Então, quando ele vier vazio, que nem a gente estava com ele antes aqui, ó, vazio, ele precisa pular a informação de tentar atribuir uma matrícula ao aluno, porque senão ele vai tentar atribuir uma matrícula vazia e vai dar erro. Então a gente vai fazer o quê? Ó, a gente tem o value aqui, a gente tem várias formas de fazer isso, tá? Se eu colocar, só para vocês entenderem aqui, deixa eu colocar um compose, só para a gente ver o que que retorna nesse cara aqui, nesse value. Só para vocês verem como que ele retorna, tá? Vou salvar aqui e vou dar um teste de novo. Só para vocês verem como que fica o value sem
sem nada aqui, ele vai ficar vazio, como que a gente porque é melhor a gente entender de tratar a informação quando a gente entende o que que ela tá vindo. Ó, nesse caso ela tá vindo assim, né. Só que, se eu colocar uma matrícula vazia, que nem acho que foi este aqui, esse era a nossa trigger que tinha a matrícula que ela não existia, né, eu acho que é que agora ele vai sempre pegar essa matrícula. Deixa eu deletar. Ele ainda vai pegar essa matrícula. Deixa eu testar de novo agora com a matrícula deletada. Ó, simplesmente ficou vazio. Como que eu vou validar se o cara tá vazio? Na condition aqui, eu vou colocar aqui uma expression chamado empty. Se o cara tiver empty, eu vou copiar esse cara aqui, ó, e vou colar ele aqui dentro, tirar, se eu tentar colar direto vai dar que a expressão é inválida. Eu tenho que tirar esse outputs aqui para ele validar. Se for vazio, essa expressão, se aquela informação ali de dentro estiver vazia, ele vai retornar um true ou false. Então, se eu colocar como true aqui, né, o que que ele vai fazer se ela estiver vazia? Ele vai criar uma nova matrícula, nesse caso, né? Porque o que a gente quer é criar uma nova matrícula e se não tiver vazia, a gente vai simplesmente dar o update aqui no aluno, atrelando ao aluno aquela matrícula, certo? Esse é o nosso objetivo. Então vamos testar aqui. Se o empty for true, que é esse caso aqui, ele vai tentar ele vai ir para o yes, no caso, né? Porque ele está indo como true. Ou seja, se essa condição for true, ele vai para o yes. Se ela for false, ela vai para no. Então, empty é igual a true? Se sim, ele vai, se for vazio, ele vai simplesmente criar uma nova matrícula. E se não for vazio, ele vai atualizar direto o aluno, certo? Atualiza o aluno com a matrícula já existente. Então, nesse caso aqui, ele tem que dar true, então ele vai cair no yes e não vai cair no no, só para a gente testar aqui e confirmar a nossa hipótese, né? Clicar aqui em teste, save teste, e aí deu bem certinho, ó, galera, ele caiu no yes, ele ficou com um xizinho aqui no no, então ele não caiu no no, porque esse cara aqui ele é vazio, né? Então, beleza. O que que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma nova matrícula com esse nome, né? Vamos aqui em add an action, Microsoft Dataverse, add a new row. Vamos criar na tabela matrícula, né? Aí ele vai perguntar qual o número da matrícula, que é o nosso campo obrigatório, e a gente vai colocar a nossa variável, tá? E vamos renomear aqui como criar uma nova matrícula. Aí, quando a gente criar uma nova matrícula, a gente pode atualizar o aluno, né? Porque a gente já tem as informações, então a gente pode atualizar aquele campo lá dentro do aluno. Então eu vou vir aqui em Update a Row. Qual tabela eu quero atualizar? Aluno, né? Aluno. Qual que é o ID do aluno? Eu tenho lá na trigger, né? Então eu pesquiso aqui por aluno. Vocês vão ver aqui, ó, que tem o nome do step, né? Que a gente está utilizando, vai ser o aluno. E lá na matrícula, e agora a gente vem para a parte mais interessante, eu preciso colocar assim, ó, matrícula, que é o nome na verdade, matrículas, né? Tem duas opções aqui, eu posso colocar assim, e daí o ID, que vai ser, no caso, a matrícula que a gente criou agora, né? Então a gente vai pesquisar aqui como matrícula, e aqui está o criar uma nova matrícula, que é o nome do cara de cima aqui,
que está dizendo que é o Unique Identifier, que né, é aquele GUID lá, aquela informação gigante que é essa aqui, ó, que fica no final aqui, ó. Isso aqui é o GUID, né, o ID que representa esse registro. Então eu estou dizendo aqui que eu quero atrelar essa matrícula a esse registro. Ó, então a gente vai colocar aqui esse nome de matrículas que representa esse registro aqui. E aqui um detalhe, a gente vai colocar uma barra, tá? Uma barra assim para representar um campo dentro do OData, ok? Vamos testar, ver se vai funcionar, para ver se ele vai atribuir essa matrícula ao aluno depois de ter criado ela. Porque se ela já existia, a gente simplesmente vai atribuir ela de primeira, né? Falhou aqui, muito provavelmente aquela URL ali, ó, não foi reconhecida, ou seja, o formato está errado, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é matrícula. Vamos tentar fazer, acho que é assim, matrícula. Acho que é assim. Ó, galera, lembrei aqui como é que era. Ó. No update row, você coloca o internal name, na verdade, tá? Não é o matrículas, não é o cara que está aqui, é o internal name, tá? Então, o nosso internal name da tabela matrículas é este cara aqui. Então, foi o que aconteceu. A gente criou uma nova matrícula e atribuiu ao aluno. Ó. Vamos ver aqui as matrículas. Provavelmente criaram-se várias, né? Porque eu estava testando aqui algumas, até consegui me lembrar, na verdade, o que era o... Como que era, né? Aquele cara ali. E vamos ver como é que ficou lá no aluno. Então, se eu abrir o aluno aqui, não lembro qual aluno era, beleza, eu pego o campo aqui, ó, e era esse aqui exatamente. Ele atribuiu direto a uma matrícula aqui. Só que detalhe que essa matrícula ficou salva do jeito errado, né? Ficou salva como um vazio aqui, ó, o número da matrícula, por algum motivo. Se a gente clicar aqui, é porque a nossa variável ela está vindo vazia, porque a gente pegou o compose errado, provavelmente. Então, vamos corrigir isso aqui, criar uma nova matrícula. Ó, a gente pegou o compose 2. Muita atenção sempre aqui, né, galera? Que é o primeiro compose. Por isso que é bom a gente botar nome. Então, tipo, eu vou colocar aqui ano, semestre. Ano, semestre. E aqui a gente vai atualizar. E quando a gente vier em Dynamic Content, a gente vê aqui que é o ano, semestre. Ó, tá? Aí ele vai criar a matrícula certinha. Porque senão ele vai sempre cair ali naquele if, né? Porque a matrícula nunca vai existir, então ele vai sempre estar recriando e atualizando o nosso cara ali, que não é o que a gente quer. Agora, salvei, vou testar. Rodou certinho. Agora vamos vir aqui em matrícula. Tá aqui, ó, 2025/2. E se a gente for lá no nosso aluno, que é o Gabriel. Não é o Gabriel, era outro, né? Esse cara aqui. Tá aqui 2025/2. Falta o que agora? A nossa, deixa eu deletar esse compose aqui, que a gente não vai precisar mais, né? E caso o aluno, a matrícula já exista, o que a gente vai fazer? Simplesmente atualizar a matrícula do cara que já existe, do registro do aluno que já existe para essa matrícula. Então, QCP matrícula, matrículas, sempre no plural, tá? Lembrando de botar a contrabarra aqui, e o ID que veio dessa matrícula. E vocês vão ver uma coisa bem interessante agora, tá? Que ele colocou dentro de um for each aqui, ó, um apply to each. O apply to each é nada mais, nada menos do que um for. Ele vai, como é um array de informações, ele traz mais de uma, é um list rows aqui, né? A gente está buscando um step como list rows. Ou seja, pode vir mais de uma
informação, mais de um registro pode ser retornado dentro desse array aqui, ó. Isso quer dizer que a gente precisa, para entrar, fazer uma iteração dentro desse array, a gente precisa de um for. E o Power Automate já coloca isso automaticamente para nós, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos testar isso na prática, né? Quando um aluno tiver o nível do aluno igual a 2, ele vai disparar esse Power Automate, certo? Então, eu vou colocar aqui como manually o nosso teste. E ele vai ficar esperando, ó. Ele vai dizer aqui, para você ver isso aqui funcionar, faça uma ação de gatilho, né? Aqui ele está disparando, eu acho, esse Power Automate por algum motivo. Eu acho que ele está meio que viciado isso aqui. Ele está disparando aleatoriamente dos nossos testes anteriores. Mas ele já, eu acho que porque a gente tinha clicado muito nos testes, ele ainda está disparando. Deixa eu ver se eu clicar aqui, esperar ele adicionar. Ele vai pedir para eu fazer a trigger do Power Automate, para ele monitorar essa trigger aqui. E aqui o que aconteceu de novo? Acho que ele disparou novamente, ou não? Não, ele está só esperando. Legal, vamos aqui num aluno que não tem uma matrícula adicionada. Deixa eu ver, vamos esse Carlos aqui. Esse Carlos já tem. O João não tem. Vamos trocar aqui o nível do aluno para graduado. Vamos dar um save e vamos ver o nosso Power Automate disparar e setar uma matrícula para esse cara aqui. Ele vai setar a matrícula 2025/2, que já existe, né? Dentro do Power Automate. Vou pausar aqui para esperar ele disparar a trigger. Ah, não, já foi, já. Aqui ele deu que o flow rodou sucesso, ó. Perguntou, buscou as matrículas. Já existe uma matrícula. E olha que interessante aqui, galera. Ele buscou uma informação. Existe algum número de matrícula igual a -2? E ele falou que não, então ele criou uma matrícula. Por que ele pegou o -2 como... Porque ele basicamente fez a última parte da expressão. Esse aluno, ele não tem o ano de formatura aqui, tá? Então, por isso, se a gente ver aqui, ele vai colocar o -2 como matrícula, tá? Se a gente colocar aqui 2025, vamos dar um save nesse cara aqui. Vamos colocar como fundamental, vamos salvar e vamos disparar de novo esse Power Automate. Eu vou clicar aqui em manual e vou colocar aqui como graduado. Aí ele vai buscar a matrícula 2025/2, certo? Aqui o nosso cara. Ano semestre -2 de novo, ele está pegando a versão antiga ainda, cara. Aqui, 12/26, 2025/2. Agora sim ele vai buscar a informação. Aí já existe? Não, então atribua o cara que já existe para o aluno existente. Então tá aqui o nosso cara, 2025/2. Galera, 40 minutos de aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já falamos bastante aqui sobre Power Automate. Esse vídeo abrangeu muitos conceitos interessantes aqui, tá? Que você vai utilizar no seu dia a dia como programador. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Fiquem bem, até a próxima e tchau.